Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo curtinho para vocês para mostrar uns macetes, umas dicas de como economizar combustível, beleza? Bora pro vídeo? Então galera, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, que é um recurso que muita gente, principalmente os mais velhos, né, sobre deixar o carro na banguela. Quando você pega uma descida, aí você põe o carro em ponto morto. E isso é totalmente errado. Por quê? Isso até funcionava antigamente nos veículos de carburadores. Fusca, aquele Golzinho carburado, aqueles carros mais antigos. Esses carros de injeção não tem essa necessidade. A partir do momento que você tá numa descida, as próprias rodas giram o motor do carro. Isso se chama inércia. A própria gravidade faz o motor girar. Então, se você deixa o carro no ponto morto, o motor vai rodar livre. Ele vai exigir combustível para tá ligado. E você deixando o carro engatado, não. O que vai estar girando o motor são as próprias rodas, é a própria força motriz que vai estar girando o motor. Então, se você tem aquele tio seu, aquele avô seu que dirige e que fala que numa descida pega um carro a injeção, tá? Deixar bem claro para vocês que é carro a injeção, não é carro carburado. Que pega uma descida e deixa o carro descer em ponto morto, além dele estar cometendo uma infração, que isso é uma infração leve, mas é uma infração, ele vai estar gastando mais combustível. Não que seja um gasto exorbitante, mas ele vai estar gastando. Já você descendo com o carro engatado, os carros de injeção, eles têm um sistema que, quando você tira o pé do acelerador, automaticamente ele desliga o envio de combustível para o motor. Então, se você tem um carro com computador de bordo, notório, você faz o teste, pega uma descida e desce com o carro desengatado, desce com o carro em ponto morto, você vai ver que ele vai estar marcando o consumo. E você fazendo o teste na mesma descida com o carro engatado, você vai ver que vai ficar uns números sem nexo na tela. Vai ficar um 999, que é infinito, que ele não está marcando o combustível, que ele não está bebendo, não está injetando gasolina. Então, esse é a primeira dica que eu dou, que eu tinha essa concepção também na minha cabeça. Se o carro tivesse desengatado, ele não estava bebendo, mas ele tá, galera, ele tá bebendo porque o motor ele tá pedindo combustível para poder girar, entendeu? As rodas estão rodando solta. Agora, você deixando o carro engatado na descida, você não tá acelerando, você tira o pé do acelerador, o carro tá descendo na gravidade, na inércia, e não tá gastando combustível, porque o motor está sendo girado pelas rodas. Entendeu? Eu tô falando de novo, pelas rodas. Não tem gasolina sendo injetada. Então esse é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica, não menos importante, é a forma de dirigir, que eu chamo como antecipação. Tipo, no meu caso aqui, eu tô numa via que tem muitos faróis. Então eu não preciso estar acelerando o carro, eu não preciso estar me excedendo. Se eu vejo que lá na frente tem um farol, eu já tenho que ter a percepção do tempo que ele vai fechar, do tempo que ele vai abrir. Eu tô no trânsito, entendeu? Então, quando eu vejo um farol que ele tá verde à minha distância, eu já automaticamente calculo uma perspectiva do tempo que ele estava verde. Então, eu tô vendo aquele farol lá na frente, ele tá verde. Provavelmente até eu chegar lá ele vai ficar vermelho. Então, se eu tô vendo um farol verde
a uma certa distância, eu já vou ter essa experiência, essa concepção de saber que até eu chegar lá, esse farol não vai estar verde. Provavelmente ele vai partir pro amarelo, pro vermelho. Então o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que acelerar demais. Até porque o farol amarelo não significa acelere, significa atenção. Como esse aqui, ele ficou amarelo, não tem necessidade de acelerar. Eu tiro o pé do acelerador e deixo o carro ir. Deixa o carro ir engatado. Cheguei no farol, piso no freio, desengato. Então, se eu tô vendo que o farol tá verde, eu tô na dúvida se vai dar para eu passar ou não, eu acelero. Gente, eu tô gastando combustível. Eu tô me excedendo, eu tô fazendo um esforço que pra mim vai ser desnecessário. Como agora, o farol ficou verde, eu saí de boa. Não precisa acelerar muito, porque eu tô numa reta, eu não tô numa subida. Agora, a partir do momento que você tá numa subida, que você parou no sinal vermelho, você fica atento. Você fica atento no sinal vermelho. Aí eu fico sempre olhando o farol do pedestre. O farol do pedestre começou a piscar, eu já acho o meu ponto de embreagem, que eu não fico segurando o carro na embreagem. É outra dica também. O farol ali tá vermelho, ó. Eu não vou acelerar. Não tem a necessidade de eu acelerar sabendo que o farol tá vermelho. Por quê? Se eu acelerar, eu vou parar atrás do outro carro. Eu vou ter que exigir primeira marcha. Entende? Então, não tem essa necessidade. Eu tirei o pé do acelerador, só tirei. Deixei o carro seguir. Vocês viram que até eu chegar no farol, ele abriu. Então o que aconteceu? Eu nem precisei reduzir marcha. Na marcha que eu tava, só segui. Então isso aí, gente, é uma economia de combustível. Aqui é a mesma coisa, o farol ficou amarelo, não tem necessidade de acelerar. Eu já tirei o pé do acelerador, só tô segurando o carro. Parei, coloquei no neutro, já era. Agora é só esperar o farol abrir. Se eu tivesse numa subida, o que eu ia fazer? Eu vou ficar de olho no farol do pedestre. Começou a piscar, aí eu sei que ligeiramente o farol vai abrir. Então eu já acho o ponto da embreagem. Eu já vou procurando o ponto da embreagem para não deixar o carro descer. Muitas vezes eu também, quando eu paro numa subida, eu puxo o freio de mão. Muita gente não faz isso, fica segurando o carro no freio mesmo. Mas eu particularmente, eu puxo o freio de mão. Eu me adaptei desse jeito. Tô falando que é certo, tô falando que é errado. Só que de uma coisa é certa: segurar carro na embreagem, você vai acabar com a embreagem do seu carro, você vai acabar com o motor do seu carro. Então, gente, não faz isso não. Não fica segurando o carro na embreagem não. Parou no farol numa subida, põe o carro no neutro, deixa o carro no neutro, segura o carro no freio ou puxa o freio de mão. Você que sabe, como você depende da sua habilidade. E quando você vê que o farol do pedestre começou a piscar, geralmente ele vai dar 8, 9 piscadas, para aí sim o farol ficar verde. Nesse meio período você acha o ponto da embreagem. Você acha o ponto da embreagem, já fica com o carro segurado. Aí sim você vai e pode sair com o carro sem gastar. Não tem necessidade de ficar segurando o carro na embreagem. Então, ó, o que esse cara fez agora, não tem necessidade de subir aqui numa velocidade dessa, gente. Isso aqui é 60 por hora. Entende? Ele tá nessa velocidade toda. Chegou ali na frente, o farol tá fechado. Ele vai ter que frear. Ele não vai passar no farol vermelho porque tem um radar de farol bem na frente dele. Então, galera, isso se chama consciência. Consciência, percepção e antecipação. Outra dica que eu dou para vocês aqui é o tempo de troca de marcha. Gente, vocês têm que ter, por mais que seu carro não tenha conta giros, vocês têm que ter a percepção de quando você está exigindo demais do motor. Você tem que ter essa percepção. Viu que o carro está gritando demais? Troca de marcha. Viu que o carro está gritando demais? Troca de marcha. Viu que o carro começou a falhar? Põe marcha.
Não se exige demais do motor sem necessidade. Não tem essa carência. Vocês estarem dirigindo, esgoelando o motor do carro. Gente, não é rally. Então, o modo que eu dirijo meu carro tem quantos giros. Então eu já me baseio pelo quantos giros. Tô aqui a 1.200, 1.300 giros, já troco de marcha, porque aí se eu passar de 2.000 giros, já vai exigir demais do motor sem necessidade. Se você tá exigindo, o carro vai beber. Entende? Numa rodovia, outra dica: se você tá andando numa rodovia, fecha o vidro. Você fechando o vidro, você vai melhorar a aerodinâmica do seu carro. Não vai entrar vento para dentro do carro para segurar. Porque você com o vidro aberto, dependendo do vento que tiver na rodovia, o vento logicamente vai entrar pela janela do carro e vai segurar o carro. É uma lógica isso aí, vai segurar o carro, você vai andar menos. Agora você fechando o vidro, não vai ter por onde o vento entrar, então o carro vai deslizar mais na rodovia, entendeu? Se o carro tiver ar-condicionado ligado, eu garanto a você que ele vai beber menos com o ar-condicionado ligado do que você deixar o carro com o ar-condicionado desligado e com a janela aberta. Garanto a você que ele vai beber mais com a janela aberta do que com a janela fechada e o ar-condicionado ligado. Gostaram do vídeo? Me segue, curte, comenta. Se gostou, se não gostou também comenta. O importante é comentar. Beleza, galera? Falou, um abraço.